E o ex-presidente Michel Temer comparou o tumulto do 8 de janeiro em 2023 em Brasília aos protestos contra a reforma previdenciária durante o mandato dele. E num evento em São Paulo, Temer lembrou que, na época, as centrais sindicais mobilizaram protestos que culminaram em incêndios e tentativas de invasão do Congresso. A gente fez nesta temporada, acho que na temporada passada, não me lembro, mas mostramos aqui cenas dessa destruição, desse ataque que houve em 2017, houve outro em 2014, houve em 2007, houve em 2006, muito piores do que a baderna que houve em 8 de janeiro de 2023. Mas naquela época eram manifestantes, né? Não era uma tentativa de golpe de Estado, e tem lá as imagens, vocês procurem aí em edições passadas do 4x4, a gente fez aqui uma compilação, né? Montamos aí várias imagens do que houve lá, né, tudo comandado, né, por CUT, centrais sindicais, MST, partidos de esquerda, botaram para quebrar, né, Flávio Dino, inclusive na época, eu acho que ele era deputado federal, ele publicou lá no hoje a voz do povo será ouvida em Brasília, e a turma quebrando tudo, incendiando tudo, agredindo policiais legislativos, foi um negócio horrível. E na Câmara dos Deputados, um dos candidatos à presidência da casa, o Hugo Mota, afirmou que os parlamentares estão divididos a respeito do PL da anistia. Ele defendeu a aplicação de uma punição mais equilibrada para os envolvidos no episódio. E nós temos que primeiro reconhecer que o episódio do 8 de janeiro ele foi muito triste para a democracia. Foi um episódio grave, onde prédios públicos foram depedrados, onde nós tivemos as instituições atacadas, e nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. O Brasil é uma nação onde as suas instituições elas funcionam de maneira muito firme, e cada vez mais nós temos que defender isso. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Então essa discussão ela será feita no momento correto, mas penso também que estender penas de forma muito fortes para quem não estava lá depedrando também não é justo com quem não estava lá de fato cometendo aquele crime. Então esse será um tema que o Congresso, na sua maturidade, irá discutir, mas sempre visando e defendendo que nós sejamos enérgicos para que episódios como esse não voltem a acontecer. Consta, é inaceitável, né, que as condutas não sejam individualizadas, que você não tenha ali a identificação com as câmeras todas que havia, né, do que cada um fez. Esse aqui entrou, invadiu, quebrou isso aqui, né, que respondam por isso, né, por depredação de patrimônio público, invasão de prédio. Mas não tem prova de nada, fizeram esses julgamentos fajutos em lotes. Então, o mínimo que se espera, seja quem for o novo presidente da Câmara dos Deputados, é que haja um posicionamento para que, de alguma forma, haja uma pressão sobre o STF. O que a gente tem visto hoje no Brasil é muito assustador. Sim, Lacombe, mas o deputado, bom, tudo bem, ele está em campanha, né? Então ele deu aquela morde a sopra, aquela tática bem tucana, né? Encontrou uma certa dificuldade ali de falar a palavra depredação, né? Ou depredar. Mas a verdade é que existem outras formas de depredar ou vilipendiar as instituições. Por exemplo, quando o STF atropela o poder da Câmara. Agora, finalmente, né, antes tarde do que nunca, o atual presidente, senhor Arthur Lira, subiu um pouquinho o tom em relação ao que vem acontecendo com, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten, perseguido pelo sistema, né, pela Polícia Federal do Lula, como disse o Flávio Dino, ele que incluiu o deputado num inquérito e agora ele foi indiciado pela Polícia Federal por falar na tribuna, com a sua imunidade material parlamentar, algo sobre um delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que carece de explicações a conduta dele, né? Ele deveria ser investigado e não o deputado. Então está tudo invertido no Brasil. Eu já disse em outras ocasiões, Lacombe, que o sujeito que aparece engravatado, bonitinho, tipo Rodrigo Pacheco, aliás, me remete muito ao Rodrigo Pacheco isso, e fala das instituições, tem que ser defendidas, porque as instituições, a democracia é muito importante, blá, 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 enquanto não fala da verdadeira ameaça que a democracia vem sofrendo, ignora o elefante fedido na sala, né, na loja de porcelana, aí não dá.
né, ficar mordendo e assoprando, veja bem, o 8 de janeiro é inaceitável, mas as penas... Não acho que seja esse o caminho, não. Eu acho que a gente tem que reconhecer o seguinte, é o que você disse, muitas vezes antes na história aconteceu algo parecido, né? Aconteceram episódios muito mais lamentáveis, mas sempre da esquerda, né? Que promovia quebra-quebra e tudo mais, e não tem ninguém preso até hoje por isso, e ninguém foi enquadrado ali em ataques antidemocráticos e tudo mais. Aliás, a lei de terrorismo no Brasil é o que é, muito específica, com questão de racismo e tudo, porque a esquerda lutou para proteger o MST, porque sabe que senão o MST ia ser enquadrado em atos terroristas com muita facilidade. Então a esquerda vem promovendo isso sempre de forma impune, tem um salvo-conduto. Aí vai lá, numa ocasião muito estranha, que tem claramente gente infiltrada, que a polícia não fez o que precisava ter feito, que as imagens da câmera lá do Flávio Dino desapareceram, e uma cabeleireira, mãe de 2 filhos, sem nenhum antecedente criminal, pega mais de 10 anos de prisão por um batom numa estátua. Então a gente tem que falar sério. Eu quero que o deputado, que o candidato à presidência da casa venha falar sério. Falar, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. A Débora estar presa. Né? Então, eu não vou entrar nesse joguinho de fingir que finalmente estamos reconhecendo que as punições foram longe demais. São punições coletivas, que é um absurdo do ponto de vista jurídico, não há individualização da pena, são punições por crimes inventados, ninguém ali tentou derrubar com algodão doce, Bíblia e bandeira do Brasil o Estado Democrático de Direito, isso é uma narrativa que foi criada e que o próprio Gilmar Mendes já refutou, pelo menos com sotaque português, que o José Múcio, ministro da Defesa, já refutou, que o próprio Temer, que você mencionou, falou, não, isso não é golpe. Né? Aliás, golpe, o Temer sofreu, né? Ele era um presidente reformista, com aquela ponte para o futuro, com a reforma da Previdência que ele queria e tudo, e veio aquela história lá não só essa baderna toda na reforma, como aquela história do Wesley Batista, aquela gravação, aquilo foi muito estranho, até hoje muito estranho. E o Temer escreveu uma coisa de 2 meses atrás, 3, um texto na Folha Gazeta, na Folha Globo e Estadão, falando dos avanços, do abuso do Supremo, né? O grande erro dele na presidência foi ter indicado Alexandre de Moraes para o STF. Será que ele está arrependido? Será que ele pode trabalhar um pouquinho mais, com mais afinco, para tentar pacificar o país? Eu espero que sim. Pois é, o Temer, ele fez um bom governo, se você for olhar ali o que ele fez, diante de tudo que Guido Mantega e Dilma Rousseff aprontaram, o Temer, no período em que ele esteve na presidência, fez um governo bem razoável, deu uma ajeitada na casa. Agora tem isso, né? Foi ele que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo. Né? E também eu estou vendo aqui o pessoal no chat, não tenho nenhuma expectativa em relação aos candidatos atuais à presidência da Câmara dos Deputados. Né? Os que estão aí não vão mudar. Não, os que estão aí não vão mudar nada. Eu acho que entenderam que eu estava falando, que eu estou com Costa também. Não acho que vá, com esses que estão aí apresentados, e como há esse conluio sempre para as eleições das casas legislativas, a gente sabe que é meio que um joguinho ali de cartas marcadas, né? Tudo é acertado nos bastidores. Então, a gente não pode ter realmente muita esperança.